Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Eduardo Capelari, CEO e presidente do Instituto Actitus. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Capelari. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade para a gente conversar. Nós é que agradecemos, vamos contar um pouco dessa história dessa instituição de ensino, que hoje tem campus em Porto Alegre, campus em Passo Fundo, está projetando uma inauguração muito importante aí para 2024. Como é que surgiu a Escola Actitus, o Instituto de Ensino Actitus? Então, a Actitus ela é uma instituição de ensino superior, ela vai completar 20 anos no dia 29 de dezembro do próximo ano. Nasceu em 2004. 2004, exatamente. Ela nasceu, na verdade, de um grupo de alunos de programa de mestrado em Direito, eu era um deles. Né? Lá em Passo Fundo? O mestrado realizado em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu vivi lá durante 3 anos, 19, 20 e 21. Quando eu retornei do mestrado, nós montamos a instituição. E aí, a partir lá inicialmente credenciada no Ministério da Educação com a oferta do curso de Direito, com o passar dos anos, nós passamos a ofertar novos cursos, primeiro na área de negócios, depois na área da saúde, e ao longo desses 20 anos nós acabamos consolidando o projeto. Essa é a origem da instituição. Ao longo desse tempo, depois acabou construindo campus em Porto Alegre também. Qual é o ano da virada? Basicamente o processo todo é o seguinte, quando nascemos com... na época com um desenho muito claro a partir do que vinha acontecendo no país. Você tinha aí instituições que estavam já próximas a ser listadas em bolsa, com crescimento em termos de abertura de mercado, e nós tínhamos instituições que, no nosso entendimento, tinham um compromisso com qualidade. Então, nós definimos na época um caminho do meio, digamos assim, né? Um eixo focado na qualidade dos cursos, na proposta de futuramente ter programa de pós-graduação, como tivemos. Hoje a instituição tem 5 programas de mestrado e um doutorado. E, por outro lado, também utilizar as melhores, o segundo eixo, as melhores práticas em termos de gestão próprias daquilo que as empresas utilizam no dia a dia, né, no seu modelo de gestão. É dessa forma que organizamos. Começamos em janeiro de 2005, porque ela foi autorizada no finalzinho de 2004. Já tinha crédito educativo na época, Já tinha crédito né? educativo, começamos a crescer. Ele trocou, antigamente era o da Caixa, depois virou FIES, eu acho. Isso né? aí, expandiu os cursos de graduação. Né? E num determinado momento, aí no final de 2015 para 2016, nós começamos uma discussão interna entre o grupo de sócios no sentido de expandir para ter um campus em Porto Alegre. Então, o campus que nós temos em Porto Alegre, com 7 cursos de graduação, com 1.500 alunos hoje matriculados, ele foi projetado em 2015 e passou a funcionar em janeiro de 2017. Esse foi o projeto, ou seja, muito numa linha de... Era um salto, né? Era um salto, numa linha de ter uma instituição que está se encaminhando para isso, né, se transformar numa universidade multicamp, com existência, digamos assim, nas principais praças do Estado. Tanto é que o nosso projeto hoje, do ponto de vista de instituição de ensino, Campus de Passo Fundo continuar qualificando, expandir Porto Alegre e num horizonte aí dos próximos 5 anos olhar para a Serra Gaúcha e para a região de Novo Hamburgo como áreas de expansão. Então, o sonho, né, o sonho dos fundadores é ter uma universidade multicamp que tenha campus, né, nas regiões com maior importância econômica do Estado. Nessa trajetória, qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil nessa caminhada toda foi a transição que nós tivemos ali do final de 2014 para 2015, em que o governo federal entrou em uma crise fiscal, estancou as verbas. Parou de pagar o FIES em 2015. Em 2016 o país passa a ter PIB negativo, 17 PIB negativo, então ali teve uma tempestade perfeita. Ali as universidades entraram em crise, tiveram que ir ao mercado. Como é que o Instituto Actitus sobreviveu ali? A gente vinha de uma situação financeira de geração de caixa de anos anteriores, então nós conseguimos passar naquele período sem nos endividarmos. E, obviamente, tivemos que fazer o dever de casa como... Não precisou ir para o mercado? Não. Ficou livre dos juros. Então. Exatamente, naquele período. Sim. E aí, depois, na sequência disso, a gente tem que lembrar que essa crise, ela se vive até hoje, né? O país perdeu de 2015 até 2022 1,5 milhão de matrículas presenciais. Né? Ou seja, acabou o FIES... 1,5 milhão, 1,5 milhão coisa. de alunos pararam de fazer ensino presencial, passaram para o EAD. Então, crise do FIES, crise de empregabilidade de jovens de 18 a 24 anos, PIB negativo. As instituições, do modo geral, também não conseguiram rapidamente se adequar a uma nova realidade de mercado de trabalho. E aí, basicamente, ele é um setor que hoje ele ainda vive um processo de perda de matrículas. O que nós fizemos como Actitus no meio do caminho, nos reposicionamos, porque a marca era IMED até 2022,
mudamos de marca, reorganizamos o nosso modelo para ficar mais próximo do que as empresas estão buscando em termos de contratação de profissionais e passamos a depender menos de financiamento federal, buscando um perfil de aluno que tenha condições de pagar mensalidade. Esse é o desenho que nós fizemos ao longo do período e achamos que esse processo ele tem ainda uma caminhada que pode dar muito certo, porque aí nisso tudo ainda acontece a pandemia. Quando vocês vêm para Porto Alegre, vocês já têm uma formatação diferente, porque vocês vêm concorrer com instituições tradicionais, que são gigantes, mas tem um custo gigante também, né? Perfeito. E com estruturas, guarda-chuvas de cursos antigos, vocês já vieram com uma estrutura de cursos já remodelada, vamos dizer assim. Exatamente, porque, vamos lá, disso tudo ainda tem pandemia, né? 20, 21, 22. Então, do dia para a noite, as universidades do Brasil e do mundo deixaram de ser presenciais e tiveram que, por 2 anos, ofertar, né, a sua estrutura online. E aí, depois disso, todo o tema da transformação digital das empresas, mudança de estratégia em todos os segmentos econômicos que vinha sendo discutido quase que academicamente, passa a ser uma realidade. Né? Não há nenhum setor que tenha passado pela pandemia que não tenha sido transformado em termos de oferta. Vocês sobreviveram a uma crise econômica e uma pandemia. E estamos enxergando hoje, na aproximação da Attus às empresas, uma grande oportunidade, porque o tipo de formação que as universidades ainda fazem no Brasil não é exatamente aquela que está demandada pelas empresas. E a gente tem um conceito ainda daqueles campos gigantes e aquela estrutura de cursos gigante também. Hoje a demanda é diferente. É muito diferente. Vamos lá, desse 1,5 milhão de matrículas, o Rio Grande do Sul perdeu 120 mil matrículas presenciais. Então, campi universitários grandes, com áreas existentes. Desertos. Então, hoje se precisa de uma estrutura bem mais enxuta. Como é que vocês definem os cursos, né, e fazem justamente esse diferencial? O que eu tenho dito o tempo todo é o seguinte, a maior parte das universidades nasceu, gaúchas ou brasileiras, elas nasceram num período que você tinha demanda reprimida por matrículas, né? Portanto, você tinha disputa em qualquer processo seletivo de vestibular. Nós nascemos num período que essa demanda ela já vinha, por conta da ampliação de número de instituições, ela vinha decrescendo. Então, nós acabamos montando, né, o nosso portfólio de 18 cursos, são em cursos que ainda existe algum nível de demanda de mercado para estudo. Portanto, nós não temos compromisso com o passivo, né, com um passado. Né? A maior parte das universidades não, elas têm oferta de 50 cursos, 60 cursos, a maior parte dos quais não tem procura. Né? Então, nós estamos com uma estrutura organizada para esses 18 cursos, para ter uma oferta qualificada nesses 18 cursos, organizada em 5 escolas, né? Nós temos uma escola de Direito, uma escola de Negócios, uma escola politécnica, uma escola de Saúde. Na Saúde, a única instituição privada do Rio Grande do Sul com um curso de Medicina e a escola do agronegócio. Então, a gente não traz a carga de cursos que foram criados há 40 anos e que hoje são deficitários. Né? O setor, no nosso entendimento, ele precisa passar por uma reforma. As universidades mais tradicionais vão ter que rever seu portfólio. E, para além disso, o que a gente vem fazendo é uma reforma total dos currículos, preparando, na verdade, uma estrutura formal curricular. Tem base em inovação. Com base em inovação e assinada, inclusive, a 4 mãos com empresas. Né? O que a gente vai fazer, lançamento agora em março do ano que vem no agronegócio, é pegar um curso de agronomia, pegar um curso de medicina veterinária e trazer para dentro da grade curricular aquilo que as empresas estão demandando, não só como uma demanda, mas elas assinando disciplinas conosco, né? Assinando disciplinas que serão ministradas pelos nossos professores, mas acompanhadas por empresas que se dispõem a ser parceiras nesse modelo de oferta. E como é que vocês trabalham o professor? Porque até o professor do Attus tem que ser diferente nesse modelo, né? Ele, assim, eu já comentei em outro momento que a gente faz parte do princípio acadêmico o tema da liberdade de cátedra, né? Isso faz parte da história das universidades no Brasil e no mundo. Do ponto de vista ideológico, né, o professor ele precisa ter liberdade para trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa compreender que ele faz parte de uma equipe e que a entrega adequada para o aluno, ela não depende de uma estrela ou outra estrela isolada, ela depende do trabalho coletivo. Então, precisa ter um professor aí para que esse projeto dê certo, um professor que compreenda trabalho em equipe. O que a gente mais, né, tematiza, trabalho com o corpo docente da Attus, é que independentemente de onde fizeram mestrado, doutorado, qual linha de pesquisa que tenham, eles precisam compreender que o jogo é coletivo.
Quantos funcionários tem hoje o Actus no Actus, guarda-chuva? ela vai faturar em 2024, nós vamos ter um faturamento na faixa de 150 milhões de reais. Nós vamos chegar a 6 mil alunos, né? Estamos próximos já de 6 mil colaboradores? E 600 colaboradores, né? Dos quais 350 são professores e os demais são técnicos administrativos. A gente está conversando com o Eduardo Capelari, contando um pouco da história do Instituto Actus. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Eduardo Capelari, CEO e presidente do Instituto Actus, contando a história desse instituto desde 2004, com campus em Passo Fundo e aqui em Porto Alegre, e que estará inaugurando a Universidade do Agro, aqui no Rio Grande do Sul. Lá em Passo Fundo, a gente vai estar lá, presente nessa atividade também. Como é que começou a surgir esta construção? Porque nós somos um estado agro e o país tem no agro o suporte de seu PIB já há 3 décadas, né? Então tem uma demanda estabelecida aí. Perfeito. Como eu falei, a instituição ela é uma faculdade que vai acabar se transformando em universidade nos próximos anos. Sim. Tá? Do ponto de vista de vínculo ao Ministério da Educação. Ela está organizada em 5 escolas, né? Uma das escolas é a Escola do Agronegócio, que oferta aí a graduação em Medicina Veterinária e Agronomia. O que a gente vem fazendo... Essa é a graduação clássica. Clássica. Né? O que a gente vem fazendo é o seguinte, nós estamos, como eu falei, reposicionando a grade curricular e reposicionando as 5 escolas. Tem um leque, então, de começando pelo agronegócio. Tá? Então, qual é o grande desafio aí do agro? Primeiro porque começamos pelo agro, porque é um dos setores mais resilientes da economia brasileira, é o que mais cresce, independente de crise econômica ou política, o agro continua crescendo. Sim. Tem um segundo fator, é que no interior do Rio Grande do Sul, vamos pegar aí dessa região de Caxias até a divisa com a Argentina, nós temos a maior parte da produção agrícola gaúcha, onde estão instaladas todo o setor de metal mecânico, produção de implementos agrícolas. Noroeste ali? Exatamente. Então, e Passo Fundo é o epicentro disso. É uma cidade hoje que tem aeroporto com voos. Tudo converge para lá. Para São Paulo. Você tem uma convergência dos principais empresas do setor naquela localidade. Então, começamos com agro, lançando um campus novo, que a gente inaugura em março do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, para além da estrutura física, laboratórios, salas de aula e assim por diante, nós também reposicionamos a escola para que ela passe já a ser o modelo de escola que as outras seguirão na sequência. Então, qual é a novidade disso? Primeiro, tem um conselho consultivo empresarial. Cada uma das 5 escolas vai ter, mas o agro já tem. O ex-ministro Francisco Turra é o decano do conselho. É um conselho que nos ajuda a pensar quais são os grandes desafios. São 7 conselheiros. O Turra é o único gaúcho, os demais são vinculados às principais fronteiras agrícolas do país, nos ajuda a pensar o agro nacionalmente. Segundo o processo, nós vamos anunciar em março, nós temos um conjunto de empresas que serão parceiras desse campus, parceiras estratégicas, porque elas ajudam também a definir disciplinas, trilhas de formação. Que tipo de formação e que profissional? Exatamente, processos de inovação vinculado ao agro, algumas instalarão lá futuramente seus laboratórios, né, de pesquisa. Então, ter aí um componente de vinculação às empresas é fundamental. Para além disso, tem a reforma curricular que a gente já apresentou para os alunos que entrarão agora em março, eles já virão na grade curricular nova. Faz parte ainda desse movimento que a gente vem fazendo na escola, a internacionalização. Nós vamos anunciar no ano que vem 4 universidades americanas especializadas no agronegócio, que servirão de destino para aqueles alunos que quiserem ter uma experiência internacional, intercâmbio, do agro especificamente, naquela região lá dos Estados Unidos, do Corn Belt, que é onde se tem um tipo de agricultura próxima da agricultura que altamente mecanizada. Se pratica no Brasil, exatamente. Então, tudo isso já numa linha de oportunizar o aluno, aquele aluno que tem essa ambição, né, porque precisa ter ambição também por parte do aluno, que na medida que ele passa por essa trilha de formação, por essa escola, aí num horizonte de 5 anos, ele tem a condição de, por um lado, buscar os melhores empregos nas melhores empresas do Brasil, né, do agro, nas empresas de médio a grande porte, que pagam os melhores salários, e se ele pretende inovar, né, se ele pretende empreender, ele possa ter também um ambiente
em que ele tenha já desde cedo contato com quem financia, com quem pode ser seu sócio. Possa ser o seu gestor do negócio. O seu gestor do futuro, exatamente. Esse é o desenho que a gente fez para a escola. Na sequência disso, segundo semestre do ano que vem, a gente vai lançar já a saúde, vai lançar na sequência depois a Escola de Negócios e Tecnologia. Então, as 5 escolas passarão por reposicionamento nesses próximos 3 anos. Então, essa Faculdade do Agro vai ter justamente a formação de mão de obra direcionada para o agro, que pode ser desde o estabelecimento aí de novas variedades de grãos até ela está organizada em setor de máquinas. Ela está organizada em 3 vetores estratégicos, né? O vetor de grãos, soja, milho e trigo, então o tema da genética, crop science, tudo que está vinculado ao setor de grãos. Setor metal mecânico, porque talvez nem todo mundo saiba, mas 60% de todos os implementos agrícolas vinculados a grãos no Brasil são fabricados no Rio Grande do Sul. Né? Os grandes players estão em Santa Rosa, naquela região ali. John Deere, Stara, toda a turma. Horizontina. Né? Horizontina. E ao mesmo tempo, no sul do Brasil, se produz quase que toda a proteína animal. Né? A gente fala em suínos no Santa Catarina, setor de aves no Paraná, gado de corte e gado de leite. Então, a escola, ela com esses 2 cursos de graduação, ela atende essas 3 verticais. Ou seja, a gente está olhando do ponto de vista de pauta de exportações do Brasil, né? Quais são os maiores vetores de geração de riqueza. Se a gente olhar a nossa safra de hoje, já está vendida para a China. Isso. A outra também, a outra, e assim por diante. Num setor... Falando em soja, né? Num setor que está passando por grandes mudanças, né? Você tem uma agenda mundial de sustentabilidade, de energias renováveis. E tem uma crise climática. Então, o tipo de profissional que nós vamos formar, para além do conhecimento técnico, ele precisa ter também conhecimento de gestão e capacidade de posicionamento nesses tempos. Tem um olhar diferenciado no horizonte, né? Justamente para essas questões todas, esses processos. Né? Agora, a empresa também pode acabar customizando um curso na Universidade do Agro, de acordo com a demanda sua de um profissional específico. Eu vou dar exemplo de uma empresa lá, não vou citar a empresa, mas ela tem uma trilha de formação para bovino de leite. Ela está desenhando conosco a trilha extracurricular que o aluno precisa realizar como médico veterinário para atender os pré-requisitos, os requisitos que ela tem de empregabilidade, e ela vai nos ajudar a gerar já no último ano do curso a vaga de estágio com a perspectiva de contratar os melhores... Customizado. Exatamente. Que é o que o setor universitário brasileiro tem dificuldade de fazer. A grande dificuldade das clássicas era justamente tirar o seu conhecimento e jogar para o mercado. Isso. Né? E tem um mercado gigantesco, principalmente para a questão do agro, né, que vocês estão ingressando aí. Se a gente olhar essa escola, essa faculdade, que vai se transformar em universidade, qual é o paradigma dela? Tem algo semelhante no país? Quais são as outras? Não no setor privado. No setor privado, não. No setor público existem referências. Mas no setor privado nós não temos hoje uma escola do agronegócio que seja referência nem São Paulo, nacional. Não, nem em São Paulo. Se a gente, quem está nos assistindo aqui, pensar de cabeça, existe no mundo da área de negócios, né, marcas nacionais, existe na área da área da saúde, existem marcas nacionais. Quando a gente pensar no agro, instituição privada, que tem uma referência no agronegócio, ninguém vai lembrar de cabeça assim de saída, porque o setor não era organizado dessa forma. Então, existem iniciativas como a nossa, que estão sendo construídas nos últimos 2 anos, mas elas ainda não atingiram um posicionamento nacional. Então, a gente tem aí, no nosso entendimento, um posicionamento. E esse posicionamento vem inclusive, da discussão com o nosso conselho. Eu falei aqui do Turra, mas vamos lá, o prefeito de Lucas do Rio Verde, né, o Zé Vaz é nosso conselheiro. Sim. O gestor da Embrapa territorial em Campinas, que tem o mapa das Embrapas em termos de produção científica. Desenvolve grão e tecnologia. É nosso conselheiro. O que eles dizem, né? Eles dizem o seguinte, do modo geral, não existe nenhum trânsito acadêmico, né, adequado, né? O camarada que faz um curso de graduação hoje nas instituições tradicionais do Rio Grande do Sul, ele não acessa esses mercados da região centro-oeste, sul da Bahia ou na Matopiba, subindo lá para cima. Exatamente. Então, o que a gente fez? Bom, vamos trazer os conselheiros para mais próximo, para que desde saída a gente tenha uma formação que atenda essas regiões também. Sim. E cria uma marca que seja nacional, né, em alguns anos. Sim, uma referência, no caso, né, para esse processo todo. Isso. Agora, qual é o tamanho do campus? Qual é a estrutura que vai ter? O campus, ele recebeu recebeu um investimento nos últimos 2 anos, 8 milhões de reais para ter a estrutura, a primeira fase dele pronta. Nós já temos 450 alunos matriculados nesses 2 cursos. Nós projetamos chegar nesse campus a 1.000 alunos em 4 ou 5 anos.
Temos aí, na saída, nós vamos ter 12 empresas que vão assinar estrategicamente como parceiras do campus. Então, essa é a dimensão na saída agora que vai ser anunciada em março. Obviamente que tem convites, por exemplo, a gente tem convite para a região do Centro-Oeste, na medida que esse projeto ele acaba se estruturando, inclusive abrir unidades de agronomia e veterinária em outros lugares do país, né? Mas o que a gente vai buscar nesses próximos 2 anos é consolidar o projeto no sentido de dar o próximo passo em relação ao modelo que pré-existia. O modelo pré-existente é um modelo, do modo geral, ainda muito vinculado ao modelo acadêmico. Então, sim, a gente clássico. Precisa de Sim, fato... porque se tu vai ter formações novas, específicas, tem que ter também os anos diferenciados, tudo mais, currículo. Exatamente. Né? Isso tem que ser estabelecido. Isso passa pelo MEC? Não, necessariamente não. É que é uma grande desculpa que o nosso setor tem de não fazer mudanças porque o MEC não permite. Na verdade, o MEC determina lá uma grade curricular de horas, de um conjunto mínimo de horas, de alguns conteúdos, algumas disciplinas, mas, na verdade, o que nos impede de mudar é o nosso modelo mental, né? Sim. E nós não estamos nem inventando nada de novo, quer dizer, os norte-americanos fazem isso há 40, 50 anos, né? As universidades mais importantes do mundo, que são as universidades americanas, elas todas têm vínculo já com o setor empresarial há muitos e muitos anos, né? E tem um framework de trabalho, tem uma estrutura de trabalho que aproxima permanentemente as empresas. O Brasil, que viveu, por conta talvez do nosso modelo político de desenvolvimento, viveu sempre um setor de costas para o outro, né? As empresas, elas reclamam das universidades, as universidades não aceitam também o tipo de demanda, de velocidade de demanda que a empresa tem e vive mais numa ilha enclausurada. O grande desafio que a gente tem, se a gente quer desenvolver o país, é fazer com que universidades e empresas conversem. Tem que dialogar. É isso. Os tempos eram diferentes, os tempos têm que ser aproximados. Isso. Não tem sentido ter financiamento público para uma pesquisa que não tem aplicabilidade na sociedade, entendeu? Por mais que você tenha pesquisa básica, e é necessária, o fato é que a pauta de pesquisa das universidades, para que elas tenham legitimidade, sejam elas públicas ou privadas, ela deveria ser estabelecida em discutindo com a sociedade. Sim. E não aquilo que o pesquisador pretende fazer sozinho, entende? A gente está conversando com o Eduardo Capelari, CEO do Instituto Actitus, que vai lançar a Universidade do Agro a partir do próximo ano. A gente vai estar lá nesse processo todo, contando um pouco da história, da formação toda. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Eduardo Capelari, CEO e presidente da Faculdade Actitus, contando história desta faculdade que começou em 2004, vem trilhando, enfrentou crise econômica, pandemia, hoje está chegando a 2 campos, Porto Alegre e Passo Fundo, vai lançar agora em 2024 a Faculdade do Agro, que vai se transformar também em Universidade Agro. Eduardo, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu penso que para o Rio Grande dar certo, a gente precisa ter 2 eixos que precisam caminhar paralelamente, tá? O primeiro deles é a gente continuar como gaúchos, né? Estou falando aqui como sociedade gaúcha, defendendo reformas do governo para que nós tenhamos uma situação de ambiente institucional que seja promotor de competitividade, né? Se o governo é deficitário, não consegue pagar suas contas, não consegue se organizar, ele não gera um ambiente que seja um ambiente positivo para a iniciativa privada e nem para aqueles talentos que nós formamos permanecer no Estado. Sim, desenvolvimento e crescimento, geração de negócios. Exatamente. Esse dever de casa, não entrando aqui em questões partidárias, claro, no nosso entendimento, ele vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos aí, nós temos que continuar nesse caminho. Por outro lado, nós precisamos de empreendedores, né? A iniciativa privada, as empresas gaúchas, elas precisam continuar apostando no desenvolvimento de seus negócios no território. Nós precisamos reter talentos, nós precisamos atrair talentos de outros estados, entendendo que a economia, o modelo econômico que nos trouxe até aqui não é o que não vai nos levar para os próximos 50 anos, né? A economia do mundo contemporâneo é cada vez mais baseada em conhecimento e baseada em talento. Então, tem que reter e atrair. E ter crença, né, em desenvolver o Estado. Sem empresas, sem o setor privado acreditando no Rio Grande do Sul, não tem como dar certo. Não tem. Para concluir, assim,
eu vivo um olhar privilegiado porque eu transito no interior do Rio Grande do Sul e transito na capital. Eu participo aqui do Transforma RS na capital, que é um movimento que trabalha pela competitividade do Rio Grande do Sul. Então eu vejo aquelas empresas que apostaram no Estado, desenvolveram os seus negócios, geram empregos aqui, são essas empresas que fazem a diferença, fazem com que o Estado ainda tenha uma perspectiva de futuro. Então, por muitos anos, né, por algumas décadas, nós não andamos com perdemos marcas, né? Setor público e setor privado alinhados, né, numa perspectiva de crescimento. A gente tem que manter esse ritmo, né, e torcer, né, para que a próxima geração, os jovens que nós estamos formando, sejam empreendedores, montem aqui os seus negócios, ajudem a desenvolver, gerem emprego. É isso que vai fazer toda a diferença para o futuro. Eduardo Capelari, a Faculdade Actus é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado por contar a sua história aqui. Conte com a nossa parceria. Até um próximo contato. Eu que agradeço, Osíris. Parabéns pelo trabalho também. Um grande abraço. Obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.